Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Almeida, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o multímetro, tá certo? Esse é meu primeiro vídeo. A ideia aqui, na verdade, é falar um pouco sobre eletrônica, sobre manutenção de placas-mães, de notebooks e desktops, certo? Sou iniciante ainda nessa área de eletrônica e manutenção, mas o que eu queria realmente era poder compartilhar com vocês todo o conhecimento aí adquirido ao longo aí das minhas aulas na área de eletrônica de manutenção, tá certo? Uma coisa que eu aprendi de fato é que não adianta você ter o interesse em realizar manutenção e já de cara pegar uma placa, já de cara analisar a placa tal. É importante você ter uma base antes, um embasamento antes, para quando você pegar uma placa de algum cliente ou sua mesmo, você ter a noção do que está fazendo, ter a noção de identificação de componentes e ter a noção de utilização das principais ferramentas ligadas a esta área, tá certo? Como eu falei, em primeira mão nós vamos estudar um pouquinho alguns itens. O primeiro eu optei aqui pelo multímetro. Nossa próxima aula nós vamos falar aí sobre grandezas elétricas, que é muito importante nós sabermos disso, tá certo? Essa primeira aula aqui eu vou falar sobre alguns itens desse multímetro. Essa é a primeira aula. A segunda aula eu vou, mais uma vez, desculpa, continuar falando sobre o multímetro. A terceira aula realmente será sobre grandezas elétricas, tá ok? Esse aqui é nosso amiguinho, o multímetro, tá certo? Eu optei, comprei esse multímetro aqui, é um multímetro barato, foi cerca de R$ 25. Você consegue até achar mais barato que isso, de 20, 21, certo? Atende às minhas necessidades, especialmente para mim que sou iniciante, certo? É um multímetro barato, e que realmente atende aí às necessidades de medição de grandezas elétricas, que é a principal função dele, tá certo? Como vocês podem observar aqui, nós temos alguns itens. O primeiro item que eu quero conversar com vocês é na medição de corrente alternada, que é neste ponto aqui, ó. É esse Vzinho com esse tio, certo? O que quer dizer que é alternado? Alternado é aquele que alterna positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, tá ok? Essa aqui é a corrente onde nós encontramos em nossas casas, nas nossas tomadas, onde nós ligamos eletrodomésticos, ferro de passar, geladeira, máquina de lavar e etc. Certo? Aqui em casa, por exemplo, atenção, ela é 110. Então, se eu quiser aferir se realmente é 110, e se está batendo 110 aí, ou 127 volts, como deveria medir, eu vou colocar aqui nessa escala de 200 volts e realizar a medição. Mas se por acaso aqui em casa fosse de 220 volts, eu não poderia colocar nesse ponto, porque colocando nesse ponto de 200 volts e realizando a medição, automaticamente o meu multímetro iria queimar, perderia o equipamento. Então, se é 220 volts, coloca um pouco mais, aqui um 750, certo? E realiza essa medição tranquilamente, tá ok? Essa aqui é a primeira escala da corrente alternada. A segunda escala aqui à minha esquerda, vocês podem observar a corrente contínua, geralmente corrente de baterias de carro, baterias de caminhão, pilhas alcalinas, certo? Placas eletrônicas, geralmente são correntes contínuas, ok? E segue o mesmo esquema aí em caso de medição. Por exemplo, uma pilha, uma bateria, geralmente de carro, de passeio, carro pequeno, ela tem 12 volts. Se eu quero medir se ela realmente está batendo 12 volts, coloco aqui na escala de 20 volts, certo? E realiza a medição aí da bateria. Uma bateria alcalina, aquela que nós utilizamos em controle remotos para a televisão, ela geralmente tem 1,5 volts ou 1500 milivolts, certo? Então, para realizar a medição de uma bateria, eu posso deixar ela aqui mesmo, certo? Ou aqui, por exemplo, em 2000 milivolts para realizar esta medição. Ok? O mesmo critério. Se eu por acaso tenho uma bateria de 9 volts e coloco aqui
medição de 2000 milivolts ou 2 volts, o que acontece? Automaticamente eu posso perder meu aparelho. O aparelho pode ficar com defeito, queimar, tal, ficar inutilizado. Tá ok? Nosso próximo conteúdo com relação ao multímetro, para vocês terem noção, são as pontas de prova. O que são pontas de prova? São esses itenzinhos aqui, ó, que nos auxiliam com relação à medição, certo? O vermelhinho e o preto, ok? Como era um pouco iniciante há um tempo atrás, eu comprei o multímetro e coloquei aqui um sinal de positivo, só para identificar que o vermelho era realmente positivo, o preto é o negativo, tá certo? Aqui no multímetro nós temos a primeira porta, que é a porta COM, e nós colocamos a ponta de prova preta, certo? COM é a parte negativa do multímetro, vamos colocar ele aqui. E nós temos a ponta positiva, que é a ponta vermelha, certo? Na ponta vermelha, nós vamos colocar aqui, baseado nessas primeiras informações que nós conversamos hoje, nós vamos colocar aqui. Mas colocar aqui por quê? Porque eu vou realizar a medição do volts. Lembra que nós falamos aí, tá vendo um vizinho aqui, né? Do volts, alternada, contínua. Vamos fazer a possível medição, essa letra aqui é uma letra grega chamada ômega, e na eletrônica nós chamamos ela de ohms, certo? E do miliampere também. Então nós colocamos aqui neste ponto. E aí já encaixamos, ok? Ponta de prova negativa, preta, ponta de prova positiva, vermelha, já encaixada. Nosso primeiro teste nós vamos fazer aqui, pessoal, desligamos o aparelho, certo? Só identificar aqui se estão conseguindo visualizar aqui o visor. Tem uma bateria aqui alcalina, certo? Essa bateria aqui é de 1,5 volts. Vocês podem observar aqui, ó, tá um pouco pequeno, mas é de 1,5 volts, ok? Vamos verificar se ela está realmente dando 1,5 volts. Ponta de prova. Primeira ponta de prova aqui é positiva, ó, o símbolozinho de positivo aqui. Tá vendo? Vamos colocar aqui. E outra ponta de prova negativo. Observe, ok? Mas temos que ligar aí o multímetro, né? Porque senão não funciona. Então, já que ele tem 1,5 volts, deixar aqui no 20 volts. E aí, medição 1,51 volts. Bem em cima, bateria 100% funcionando. Ou eu posso reduzir um pouco mais para ter uma definição maior e melhor com relação à voltagem. E aqui nós temos 1516,17 milivolts ou 1,5 volts. Bateria aí, pessoal, 100%. Um segundo teste que nós vamos fazer agora, galera, é com relação à corrente alternada. Vamos lá? Corrente alternada. Vou pegar aqui uma extensão daqui de casa. Ela tem 127 volts, é uma tensão de 110, tá bom? E aqui tem que dar 110 volts, em média 127 volts, né? Já que a corrente é 110. Vamos lá, medição 121,6 volts, 7 volts, por aí vai, certo? Deveria dar 127 se estivesse extremamente limpa aí a minha corrente, mas tem uma perda aí de mais ou menos 5,5 volts aí ao longo da linha, tá certo? Essa medição aqui é a medição aí que nós podemos fazer para vocês terem a noção com relação à utilização do multímetro. Se por acaso essa minha energia, essa minha tomada aqui fosse 220 volts, eu não deveria permanecer aqui ela nessa escala aqui de 200 volts, deveria colocar aqui em cima 750, como eu já informei para vocês, tá certo? Pessoal, brevemente estou lançando a segunda aula, tá bom? Que é maiores informações com relação ao multímetro. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem me prestigiado neste momento, certo? Não esqueça de clicar aqui embaixo em gostei, vai me ajudar bastante. E não esqueça também de se inscrever em meu canal, certo? Todo sábado estarei postando aí vídeos para vocês curtirem, tá certo? Gostei, inscrevam-se no canal,
Muito obrigado, aquele abraço. Tchau, tchau.